nós não podemos em nenhum momento esquecer que o propósito de Deus sempre foi, sempre será um propósito de conserto, um propósito de reparo, um propósito de alinhamento, de aliança, de restauração, um propósito qual Deus tem algo a dizer. Temos uma sensação de que as coisas já podem voltar ao normal, que as coisas já são normais e que nós já vencemos. Bom, se nós analisarmos, observarmos os nossos dados que temos, ou seja, tudo aquilo que nos boletins diários das prefeituras, ou mesmo do Ministério da Saúde Nacional, Federal, né, e também das organizações mundiais, nós percebemos que tudo é relativo, né? Cada lugar, cada país, cada nação, com o seu sistema de governo, com o seu sistema de saúde. Então, cada país, cada estado, cada prefeitura, conforme tiveram as suas decisões e os seus decretos, está sendo também o medidor, né, ou prumo do resultado dos contágios e, consequentemente, se diminuem também as internações, as infecções e, obviamente, com tudo isso, diminui também os óbitos. Porque tudo depende da mensagem, ou seja, da liderança, ou seja, da lei, da legislação, tudo depende da notificação também, porque a notícia, num aspecto como esse, ela é importantíssima para poder exercer sobre um resultado, ou para alcançar um resultado de sucesso. Então a notícia ela é importantíssima. Claro que desde que ela seja verdadeira, desde que ela seja plausível, desde que seja amparada, nesse caso, como nós sabemos, dentro aí dos noticiários, não só do Brasil como do mundo inteiro, amparados pelo Ministério da Saúde, que é formado, habilitado pelos maiores profissionais da área, né, da saúde do mundo inteiro. Nós, uma vez notificados, também seguirmos o padrão da notificação, ou seja, nós aderirmos a isso enquanto é lei. Toda notícia que constrói, edifica, informa e traz para o cidadão ou para qualquer funcionário dentro de uma empresa ou para dentro de qualquer nicho de pensamento ou de sistema de corporação, tudo isso é importante, será importante, fará diferença no desenvolvimento de um colaborador, de um funcionário, de um fornecedor, de um cliente e, sobretudo, em todos os sistemas e aspectos aí que possa abranger. A notificação e o cumprimento da notificação é importante, trará sim resultados e isso nos faz, com certeza, no fim de todas as possibilidades, de todos os números, um sucesso, ou seja, nos traz um conforto. Além da importância que nós temos da notificação, da legislação, ou seja, a notícia do que é regra, do que é lei, do que é dever nosso cidadão, mais importante do que essa informação, também o cumprimento dessa regra. Toda notícia boa, ela nos traz conforto, ela nos traz alegria, esperança, né? E quem de nós não estamos precisando, num momento como esse, de esperança, de ânimos, de bons ânimos, de notícias boas. É importante a notícia, é importante aqui você ser notificado para que medidas sejam tomadas. Porque muitas coisas que ocorrem hoje na sua vida, que é hoje ponta do que foi processo, é resultado do que aconteceu no passado. A sua falta de informação, o desleixo na sua administração, o não conhecimento das coisas de Deus, a não propagação do evangelho, do reino de Deus, de você ser um cristão desleixado, que não lê a palavra de Deus, que não tem compromisso com a verdade. Aí no momento desse, quando nós somos jogados numa situação onde ninguém pode fazer coisa alguma, onde todas as grandes potências do mundo são enclausuradas, estão envelopadas e encapsuladas também, passam a ter dificuldade de resposta e não conseguem responder, e nem você e nem eu conseguem responder a origem disso, que se trata aí, já é conhecido como o maior caos da história da humanidade contemporânea, simultaneamente, aonde algo aconteceu simultaneamente em todas as partes do planeta.
assim também funciona as coisas espirituais. Assim também vai caber o seu relacionamento e o seu reflexo com a sua vida espiritual, com a sua vida com Deus. A sua vida com Deus, a sua vida com a sua religião, a sua vida com a sua informação espiritual, a sua vida com a sua... Ou seja, o que você faz na sua vida em relação à espiritualidade que você tem, aquilo que você traz para a sua vida espiritual, compete muito no engano que você é levado neste momento. Ou seja, aquilo que você traz hoje para conceito de espiritualidade, aquilo que Deus está dizendo para você, que você está ouvindo no programa de televisão gospel, lá no site gospel, seguindo cantores e pastores gospel, aquilo que você está fazendo, o post que você posta, aquilo que você compartilha, o que é compartilhado para você, a sua rede social, o que você está lendo, o que você está fazendo, faz muita diferença e fará, eu disse numa outra live passada, com o resultado depois dessa pandemia na sua vida. Vai fazer porque a partir do momento em que todos nós somos trazidos, encapsulados, envelopados dentro da nossa casa, a ponto de que não podemos igrejar, trabalhar, não podemos gravar televisão, não podemos nos amontoar, não podemos fazer nada. Nós estamos encapsulados, envelopados, indo aí para 60 dias, se for para comparar com todas as nações do mundo. Aí eu pergunto para você, dentro desse conceito, qual regra você tem seguido? Qual é a legislação, o informativo, como fonte de informação espiritual? Ou seja, a notícia ela é genuína, a notificação espiritual ela tem uma base sólida nas Escrituras. O que você tem trazido para a sua vida agora de oração ou de informação para a sua mente espiritual é com base na doutrina, na palavra, no evangelho, ou é com base somente naquela sensação de que tudo isso é uma conspiração, ou tudo isso é uma politicagem, ou tudo isso é uma histeria, tudo isso é uma campanha de televisão contra o governo, tudo isso é gente querendo derrubar o governo, ou tudo isso... Qual é a informação que você traz espiritual para dentro da sua mente? Bom, para nós que somos cristãos e andamos por fé, porque queremos herdar a vida eterna e queremos, obviamente, chegar num lugar melhor, porque uma praga dentro das Escrituras significa que Deus está reprovando a comunidade mundial. Toda vez, biblicamente, que uma praga ela invade o sistema do mundo, é porque Deus está reprovando. E com isso ele está reprovando todo mundo. Está reprovando povo pagão, povo místico, povo cristão e todos. Porque observa você que toda essa situação abrange países que são cristãos, está abrangindo países que são ateus, países que são... que tem várias religiões, como é o caso da Ásia e também a janela 1040 ali no norte da África. Essa praga, ela não respeitou nenhuma nacionalidade, nenhuma religião, nenhuma convenção, ela não respeitou liderança, ela não respeitou parlamento, monarquia, democracia, comunismo, ditadura. Não tem muralha, não tem um domo que possa se proteger dessa influência de coronavírus. A não ser que seja aonde o Espírito Santo habita, a não ser que esteja toda a sociedade dentro de um domo e esteja sendo blindado por isso. Isso aqui é importante dizer. Por quê? Porque somos vítima de uma grande conspiração. E essa conspiração, haja vista, não podemos dizer que é uma conspiração que saiu de dentro de um país, como muitos querem dizer, se cristãos somos e defendemos a palavra, porque, biblicamente, Deus sempre enviou as suas sentenças, as suas condenações para os países ou para Israel, até mesmo com o dilúvio, né? O dilúvio aí veio dilacerando a humanidade inteira, e aí ele usou situações, circunstâncias, e é claro, se ele vai usar alguma coisa ou outra, eu já disse em outras lives, isso também é problema de Deus, e ele sempre usa vasos bons e vasos ruins. O que eu estou dizendo para você aqui nesta noite? Eu quero que você acompanhe comigo. É importante, porque a informação que eu estou dando para você aqui nesta noite, a notificação, a importância da notificação espiritual com base bíblica, é importante até para o evangélico, para o cristão, para o católico, para o espírita nesta noite.
É importante por quê? Porque se você é católico, se você é evangélico ou se você é espírita, obviamente você vai estar usando a Bíblia Sagrada. E se você está usando a Bíblia Sagrada porque é a constituição de qualquer religião cristã, então você precisa ter informação, então você precisa ter notificação verdadeira. Ou seja, em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que todo cristão precisa entender por que estamos envelopados, estamos de castigo. Estamos todos cristãos, católicos, evangélicos, espíritas, budistas, shintoístas e qualquer outro ista que você quiser colocar dentro dessa lista, nós estamos encapsulados. Foi jogado um domo, e esse domo está sobre a atmosfera brasileira. E esse domo, ele faz parte de um processo, de um momento que nós estamos vivendo. E aí, para todos nós, ou para as pessoas que são cristãos, e não só que são cristãos, eu gostaria até de dizer para as pessoas que por causa do cristianismo deturpado, por causa do cristianismo derrubado, profanado, corrompido por culpa das lideranças evangélicas e até mesmo católicas, mas muito mais evangélica do que os católicos, porque o povo evangélico, a liderança evangélica, a qual eu faço parte também, tem comportado de uma maneira totalmente contrária, arbitrária à palavra e à Constituição bíblica. É por isso que Deus, está escrito que Deus colocou todo mundo debaixo do pecado, da corrupção, para poder Ele ter misericórdia, usar de misericórdia através de Cristo a toda a humanidade, para preparar para um povo crer no reino. Então eu quero que você acredite numa coisa aqui que eu estou dizendo para você aqui nesta noite, neste vídeo. Por que é importante você acreditar nisso? Por que é importante você ter uma ênfase dessa palavra aqui? Porque nós fomos colocados de castigo. Deus está querendo dizer alguma coisa. A mãe, quando coloca o filho de castigo, ela quer tirar, ela quer substituir alguma coisa com o filho. Ela quer ensinar uma lição para o filho. Ela quer mostrar que alguma coisa está de errado, comportamento errado. E veja bem, essa praga ela devia ter vindo somente para o povo ateu, somente para o povo místico. Não, mas ela veio para os cristãos também. E aí eu te pergunto aqui, eu comecei essa live com base numa palavra que eu vou repetir agora, para você que entrou agora, volta lá no início depois, para você ficar muito mais informado, mas eu comecei dizendo exatamente o que eu vou repetir aqui agora. Nós precisamos de informação. Foi graças à informação, à notificação das redes de televisão, sim, que nós aprendemos a lavar a mão, aprendemos a nos precaver, aprendemos a ficar em casa, aprendemos a nos cuidar. Graças a Deus, o Brasil não tem enfrentado uma curva muito acentuada, porque assim nós tivemos também, conforme a informação que eu estou dizendo aqui espiritual, tivemos informativos, tivemos gente que trabalhou com a técnica, com a ciência, com o lado positivo de tentar, dentro da possibilidade, salvar e fazer o máximo que pode. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida espiritual também é assim. Se existem líderes espirituais, sejam eles padres, ou sejam eles pastores, ou sejam eles líderes espíritas, sejam eles rabinos, ou seja eles qualquer líder que seja, qualquer nomenclatura que você queira dar, apelido que você queira aí usar, ele precisa trazer uma informação que vá também no meio desta praga, ou principalmente no meio de um sistema de pandemia como esse, libertar pessoas, curar pessoas, mas principalmente, espiritualmente, trazer informação de que Deus quer falar alguma coisa. O que Deus quer falar? Precisamos entender o que Ele quer falar. Porque Deus não é nenhum idiota de fazer, como cristão nós temos autoridade para dizer isso aqui. Toda a natureza é comandada por Deus. Todos os fenômenos da terra, não cai uma folha, tudo é comandado por Ele. Então se Ele está fazendo isso, alguma coisa Ele quer dizer. E se Ele está querendo dizer alguma coisa, Ele não é criança, Ele não é adolescente, Ele não é uma pessoa partidária, uma pessoa que está fazendo campanha, uma pessoa que faz vista grossa para as notícias, para a justiça e para a verdade. Deus fosse outros,
poderia talvez estar usando informações erradas, fazendo coisas erradas, negligências, para poder driblar a humanidade, deixaria a humanidade morrer toda como morreu no dilúvio. Mas agora ele tem uma característica, ele está mantendo os ferrolhos das casas fechadas. Ferrolhos fechados. Nós estamos envelopados, nós estamos enclausurados, nós estamos encapsulados, continuamos acorrentados. E quem colocou essa corda, quem colocou essa corrente, essa algema, foi o Deus de Israel. Por que foi Deus que colocou essa sociedade contemporânea dentro de casa, amarrada dentro de casa, envelopada dentro dessa cápsula? Porque ele quer realizar alguma coisa. E o que Deus quer realizar? Ele quer falar alguma coisa. Deus, ele não tem um tempo necessário, exato, para dizer. Também Deus, ele não tem satisfação para dar para a comunidade do mundo. Ele não é regido por datas que o homem cria. Deus não é aquele Deus religioso que muitos pastores e muitos homens por aí marca que naquele dia vai ser uma grande explosão de milagres, vai ser uma grande façanha, e muitos milagres vão acontecer dia 27 de abril. Esses homens que fazem isso, eles estão errados, equivocados. É por isso que essas coisas não acontecem de fato por lá. Porque Deus, ele não marca, ele não tem compromisso na agenda humana. Deus, ele pode fazer e faz as coisas mediante a fé de cada um. E o problema é que a graça manifestou dessa forma o tempo inteiro, mas foi promessa, foi palavra que chegaria um tempo de juízo. E esse juízo não é uma coisa que deve assustar. Esse juízo é uma coisa de informação. Você quer entender mais sobre o juízo final? Quer entender mais sobre o que vai acontecer? Quer entender mais sobre o que foi falado por Deus nas Escrituras, sobretudo as parábolas futuras, as profecias futuras e sobretudo Apocalipse? Então você precisa ter informação. E eu comecei falando dessa live sobre informação. Se você é pobre, ou se você está defasado na informação, se você não tem conhecimento, então agora você pode tirar disso, dessa circunstância, o que você quiser. Informações equivocadas, entendimentos equivocados. Não é o caso de nós reinistas. Então, se você quer saber o que é um reinista, que movimento é esse, que nós estamos antenados todos os dias, segura aí, porque eu vou falar coisas que você nunca mais vai ouvir em lugar nenhum, e eu quero que você acredite nisso, porque, sinceramente, dentro da palavra, com base na palavra, Deus sempre surpreendeu o mundo. E lá em Apocalipse tem um lugar que ele fala, ao toque da sétima trombeta, que tem um versículo que nunca é lido, um texto que nunca é lido nos cultos aí das comunidades, né? Por que que os cultos não lê Apocalipse? Por que que os cultos, os pastores, os padres não estão avisando sobre o futuro e os mistérios de Deus? Eles dizem que porque não tem, isso vai ser falado só lá no fim do tempo. O fim do tempo chegou. Jesus falou que os fins dos tempos seria depois que acontecessem terremotos, tsunamis, pragas, guerras e rumor de guerras em todos os lugares. Então era para levantar a cabeça, porque a terra se encheria do conhecimento, da notificação. Então, se você não se notifica, não corre atrás de entender o que está acontecendo, você é mais uma multidão. E desculpa, vou dizer uma coisa para você. Você pergunta, o que é ser mais uma multidão? Ser mais uma multidão é você ter uma vida precária, de dificuldade, uma vida onde as coisas para você não acontecem, porque você tem colocado em primeiro lugar coisas que estão tomando espaço de Deus, coisas que estão atrapalhando o operar de Deus, o agir de Deus na nação. O Brasil está sofrendo, os países estão sofrendo por isso, não só o Brasil, mas todas as nações, porque tem colocado na frente de Deus. Quando não é o capitalismo exagerado, como o caso dos Estados Unidos, que já fez tanto mal a tantas nações, conhecido dentro dos mistérios aí como aquilo que é Gog, aquilo que se reúne para poder tomar, e sempre foi assim, né, desde o rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Então, dentro das profecias, essas pessoas, elas haveriam de ser, sim, abatidas. Elas teriam que ser repreendidas. E o Brasil, da mesma forma, está sendo repreendido um pouco menos, porque o Brasil também é um país cristão, aonde, desculpa falar aqui, mas que tem usado só de carnaval, de cultura que não edifica, usando canais de televisão para espalhar somente culturas
que não são favoráveis à palavra de Deus, ao reino de Deus, coisas que não transformam a vida espiritual, coisas que não curam as pessoas. Além disso, o Brasil é um país que também tem uma liberdade por ser um país de uma miscigenação totalmente diferente dos outros países, porque nós somos um país formado de europeus, de asiáticos, um país formado de africanos, de índios, americanos e de todas as raças, e de povos pré-colombianos. Então nós somos um país que sofremos o nosso DNA, ou seja, o nosso gene, ele foi Deus colocou todo mundo dentro do liquidificador e tocou de roda e falou assim: agora vocês vão fazer parte de uma raça que no futuro vai ser um povo feliz, um povo alegre, um povo que canta, que dança, um povo que supera, um povo que faz piada, que ri de si próprio, é um povo feliz, alegre, mas principalmente um povo que vai ter que ter temor a mim, porque eu escolhi você, Brasil. E com base nessa escolha que Deus teve, tá aí, o mundo inteiro sabe que o Brasil é um país cristão. É um país que conhece a palavra, é um país que exporta missões, é um país que exportou a vida inteira o evangelho. O problema é que as notificações continuam chegando. Veja bem, nesta noite aqui eu estou aqui, lembra que você quando está lá no seu notebook, quando você está lá no seu computador, lá no seu Mac, sobe aqui, bem no canto direito, né? Tá aqui, sobe o quê? A notificação do antivírus dizendo que você foi infectado. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Hoje está subindo aqui a bandeirinha porque você está sendo notificado, porque você pode estar infectado. Você pode estar infectado ou pode não estar. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Não estou falando aqui do contágio da infecção do coronavírus, mas eu estou dizendo aqui da infecção pior, que é aquela que não permite ou que você tem dificuldade de ser blindado. Gente, por favor, você é cristão. Todo mundo que está assistindo essa live aqui hoje é cristão. A blindagem. Eu acabei de falar para vocês que nós estamos encapsulados, nós estamos envelopados. Aí eu pergunto para você, se nós estamos encapsulados, engavetados, enclausurados, por Deus, pela potência esmagadora do poder que é Deus, eu pergunto para você. Então nós estamos aqui fechados para um propósito. E aí, eu quero falar para você, o que é a vacina? Qual a vacina você tem tomado? Nós sabemos que o isolamento, por causa da notificação da OMS, ou seja, por causa de toda a informação, a notificação que as redes de televisão, que têm responsabilidade para nos notificar todos os dias, a internet, o rádio, trouxe um comportamento que mudou. A notificação da OMS notificou e mudou o resultado. Aí eu quero te falar, quando veio a vacina da influenza, você vai lá e vacina. Quando veio a vacina da febre amarela, você foi lá e vacinou. Quando você recebe qualquer alerta do Ministério da Saúde Nacional, você pega o seu cartão de vacina e faz essa mobilização, faz essa vacinação, faz essa blindagem. E eu te pergunto, hoje você que é cristão, qual vacina você tem tomado? Qual é o alerta do antivírus que está levantando na bandeirinha aqui nesta live, neste vídeo aqui nesta noite? Se você já foi notificado alguma vez por Deus, e eu quero que você acompanhe comigo aqui, é muito importante essa live. Se você já foi notificado alguma vez pelo Espírito Santo, aonde a janelinha abriu e você percebeu, por causa do temor de Deus, você percebeu o seguinte: opa, tem uma coisa aqui errada. Opa, eu tenho que aprender mais porque eu estou descobrindo que eu não sei nada. Opa, eu estava crendo errado. Opa, essa religião minha está pregando coisas que a Bíblia não prega. Opa, eu estava fazendo parte de uma igreja que só pensa em dinheiro, prosperidade, política. A bandeirinha vai levantando, a notificação do Espírito vai levantando. A notificação do Espírito Santo, ela sempre levanta, mas tem uma coisa, só se você instalar. E eu quero te perguntar aqui, você está instalando? Você instalou? Você atualizou o antivírus da sua mente, da sua cabeça, da sua mentalidade espiritual? Porque eu comecei a dizer esse vídeo aqui hoje sobre notificação, sobre notícias.
Você está aí tendo resultados bons, melhores, porque você foi notificado e você cumpriu. E aí eu te pergunto, qual é a notificação que tem subido? A notificação que tem vindo? Se é o seu antivírus, aquela bandeirinha tem subido e tem notificado, dizendo, olha, você está infectado. Se a bandeirinha espiritual, que é o Espírito Santo, que você instala no seu sistema de recompensa, ou seja, no seu sistema de conversão, ou seja, de conhecimento bíblico ou de atualização espiritual, de comunhão com Deus, de realização com Deus, se você instalou isso na sua mente, a bandeirinha ela vai te avisar quando você for notificado pelo Espírito Santo de que algo está errado. E aí eu te pergunto, você Brasil, você católico, você evangélico, você espírita, que a notificação tem dito? Eu vou dizer para você, eu vou ajudar você a entender o meu raciocínio. Você tem parado para perguntar por que é que todas as nações, sejam cristãs, sejam ateus, sejam judeus, seja um povo muçulmano, seja um povo asiático, né? Todas ali as religiões do misticismo da Ásia, ou seja, qualquer outra religião do mundo, todos os países foram invadidos por um pedacinho de uma molécula revestida por uma proteína que foi chamado aí de coronavírus, novo coronavírus, e não respeitou fronteiras. Dessa vez, essa partícula de molécula não respeitou nenhuma blindagem. Ela atravessou fronteiras, atravessou continentes, atravessou civilizações, atravessou matas, atravessou oceanos, atravessou vários níveis de classe social, mas principalmente, entrou no meio da religião, porque não respeitou se a pessoa é cristã ou se ela não é, se ela é ateia. Isso aqui é importante. Por quê? Notificação. E desde quando você acha que porque você é cristão, ou porque eu sou cristão, nós temos conhecimento das coisas, ou nós achamos que estamos certos ou corretos? E desde quando o simples fato de você carregar uma Bíblia, ou o simples fato de você ser católico e ir na missa todas as segunda-feira, eu vou no movimento carismático, porque o movimento carismático é bom, eu sinto alegria, mas eu vou no culto de oração, porque o culto de oração eu vou receber bênção para minha família. Eu vou hoje lá no centro, porque hoje o fulano vai falar e ele tem um conhecimento filosófico, uma forma, uma terapêutica de falar, que é uma coisa quase fitoterápica. Eu saio de lá muito bom. Então, desde quando estas vacinações ou a instalação desses sistemas religiosos tem te blindado? Desde quando isso é o suficiente? Veja bem, se você tem o seu computador e está lá instalado o antivírus e ele não está atualizado, você continua trabalhando no computador, ele não vai deixar de ser computador, ele vai continuar a trabalhar, mas ele vai começar a ficar lento, ele vai travar, ele vai começar, uma vez infectado, uma vez invadido, ele vai começar a ter obviamente, uma forma de trabalhar, ou seja, um mecanismo totalmente travado. O computador, quando ele é infectado, ele começa a mostrar sinais de que não está bem, ele precisa ser vacinado, ele precisa ser ele te notifica dizendo para você que você precisa lá instalar ou atualizar o antivírus. Então aqui nesta noite, neste vídeo, eu quero te perguntar, talvez uma notificação está abrindo aqui na base, aqui na bandeirinha está dizendo para você, ei, você precisa atualizar. E quando você atualiza, você modifica, você trabalha aquilo que estava travado, aquilo que estava difícil. Lembra quando você abre uma página, quando o seu computador, lá o seu Mac, ele está infectado, ele é lento. Então você fica ali horas e horas pelejando e aquilo é uma coisa muito ruim, muito difícil. Derruba qualquer produção, qualquer trabalho que você está fazendo. E aí eu te pergunto, se você não faz atualização do software, o que acontece? Não funciona. E se você faz, o que acontece? Aparece uma mensagem dizendo, as atualizações deste aplicativo foram atualizadas. Ou seja, as atualizações foram notificadas ou as notificações foram atualizadas. Então o que acontece? Eu te pergunto aqui nesta noite, você sabe se a sua espiritualidade, a sua forma de crer, interpretar os fatos está atualizado? Porque se não está, algumas coisas estão pendentes.
E aí, num momento como esse de pandemia, eu pergunto para você, será que valeria a pena? E eu queria que você tivesse bastante maturidade para você entender o que eu vou falar aqui agora. Será que valeria a pena, de fato, você simplesmente orar? Porque a Bíblia diz assim, Jesus, palavra de Jesus, ele fala, orai, olhai e vigiai. Orar é necessário todos os dias. Já falamos aí que todo mundo começou a orar, todo mundo começou a cantar, mas a palavra diz que você tem que orar e olhar. Olhar biblicamente ou num prisma dentro da informação, do informativo, da notificação espiritual com base nas Escrituras. Olhar é observar, é conhecer, é ter acesso à informação de Deus. Então olhar significa, eu preciso entender melhor, eu preciso estudar isso, eu preciso observar, eu preciso comparar isso, eu preciso usar isso como exemplo, tomar isso como base nas Escrituras. Então, orar e olhar. Olhar significa que você precisa conhecer, ser notificado, usar a legislação, estar debaixo de uma legislação. Então isso também é importante. E depois vigiar. Vigiar é o quê? Fiscalização. Sabemos que o Brasil, nós como federação temos poder executivo, legislativo e o judiciário. Então o que acontece? Precisa ser criado, precisa ser executado e precisa ser fiscalizado. E aí eu falo para você uma coisa, dentro dessa ótica, aqui dentro deste assunto, com base nas respostas que muitos não têm, e às vezes ficam perguntando, então por que o envelope não foi rasgado? Por que continuamos envelopados, continuamos enclausurados? A comunidade, a sociedade do Brasil foi colocada dentro do envelope uma vez mais, e esse envelope não se rasga. Essas coisas não se movem tão facilmente. Por quê? Porque tem um propósito, e o propósito precisa ser realizado. Então lembra que eu disse, se você não atualiza, você fica contagiado. O seu computador, se você não atualiza o antivírus, você fica contagiado, você vai ficar deficiente. E se você fica deficiente, vai chegar um momento que vai parar, vai travar e vai morrer o computador. Então se você não atualizar urgentemente o software espiritual, tentar entender, conhecer e passar a descobrir o que é mais importante nesse momento entender, ou o que Deus pode querer estar dizendo. Aí você pode também perguntar, Júnior, mas você sabe o que Deus está querendo dizer? Você por acaso tem alguma coisa a mais a dizer? Eu tenho, nós temos muitas coisas a dizer a mais. É claro que eu tenho muitas coisas a dizer que eu ouvi. O apóstolo tem muitas coisas a dizer que ele ouviu. Todos nós temos coisas a dizer que nós ouvimos. E o importante é que nós queremos que isso, a partir do momento que nos trouxe uma atualização e nos trouxe informação, notificação e atualizou a nossa forma de lidar com as Escrituras, ou seja, nos trouxe mais conhecimento, mais abertura, nós passamos a ter também um pouco mais de tranquilidade, esperança, um pouco mais não, bastante tranquilidade, porque sabemos que isso é uma prévia, antecede a algo grande que é a realização e a chegada do reino de Deus no Brasil. Deus escolheu o Brasil para fazer uma grande obra, não tenha dúvida disso. Depois que todas essas coisas passarem, muita coisa vai ser diferente no Brasil, muitas coisas serão diferentes. Programas de televisão não vão existir, não irão existir algumas celebridades, alguns artistas entrarão em colapso, ou seja, algumas coisas irão deixar de existir da forma como era e passará a ser diferente. Também algum sistema dentro de vários aspectos dentro da nação mudará. O sistema de saúde ficará melhor, a informação será muito mais criteriosa, o nosso cuidado, a nossa forma também de lidar e de ver as coisas como elas são, será totalmente diferente. Isso aí todo mundo está dizendo, todo mundo está esperando, sabendo que a humanidade, a comunidade, todos nós precisamos e seremos melhores. Mas eu falo uma coisa para você, ainda assim não é o suficiente, porque nós estamos lidando com uma invasão de uma partícula, de um pedacinho, de uma molécula
revestida de proteína que entrou na nossa atmosfera e contaminou, veio como contágio para todo credo, para todas as nações e todo credo. E isso então traz para nós um alerta. Olha a bandeirinha aqui do alerta, aqui levantando e te avisando. Tem um alerta. Que alerta é esse? Olha aqui o globo, eu coloquei o globo aqui girando hoje para dizer que a Terra está dentro de uma redoma, está encapsulado. Ela está, a Terra, na verdade, envelopada. Isso é importante. Por que é importante? Porque alguém que é dono disso, alguém tem que ser dono disso aqui. Imagina isso aqui. Quem é dono disso aqui que está girando? É a Lua que é dona disso aqui? Ou será que é um elefante que é dono disso aqui? Talvez seja o quê? As águas. Ou talvez seja a vaca que é dona disso aqui? O que é dono disso aqui? Talvez seja Siddhartha Gautama? Ou talvez seja, que é o Buda? Ou talvez seja quem? Mandela? Quem que é dono disso aqui? Será que é o Lula? Será que é o Bolsonaro? Será que é Donald Trump? Será que é a NASA que é dono disso aqui, que está rodando aqui? Ó? Quem que é dono disso aqui? A Assembleia de Deus? A Batista? A Universal? O Edir Macedo? Quem é dono disso aqui? O Malafaia? Quem que é dono disso aqui? A Xuxa? Quem são as pessoas que são donos deste planeta? E eu te pergunto, alguém é dono disso aqui? Então, se alguém é dono disso aqui, alguém está girando ao redor desse cometa aí, ou desculpa, desse planeta aí, está fazendo alguma coisa. E isso é importante, é isso que precisa ser dito. É isso que eu quero que viralize. As pessoas precisam entender que alguém está administrando, fazendo alguma coisa com esse planeta, e muito urgente e muito sério. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou falar em palavras claras, porque eu não gosto de passar a mão na cabeça de ninguém. Eu preciso que vocês acreditem naquilo que eu estou falando, porque esta live, quando não assistida aqui, agora, ela é assistida depois porque ela fica gravada. Mas eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo depois, quando estiver gravado, quem é o dono desse planeta? Quem é a pessoa ou a divindade que está agindo dessa forma, de uma forma tão, parece-me que injusta? Parece que é difícil você arrazoar que isso é algo que não é legal ser falado agora. Eu vou te falar uma coisa aqui. Que Deus é esse? Uma vez uma pessoa perguntou, mas quem é então Júnior Varenga, que está comandando esse planeta, que está permitindo um vírus tão feroz fazer isso com a gente? Bom, então primeiro nós temos que detectar quem é o dono disso. Se você achar que o dono disso é quem você quiser, não tem problema, mas vai continuar sendo propriedade de alguém. Por quê? Porque assim como o inventário existe, pode até haver um inventariante, alguma pessoa que tenta, ali administrar o inventário durante o tempo que tramita lá na lei. Mas o espólio, quando sai, quer dizer que é de alguém que está dando aquela herança para alguém, ele vai diretamente para os herdeiros. E os herdeiros legítimos é que recebem, são dignatários, e eles são, dentro da lei, os responsáveis. Eles são responsáveis junto com o inventariante. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque essa terra ela pode até estar na mão errada. Ela pode até estar na mão de um inventariante que está tentando vender posse, vender direito de posse, vender direito de herança, como alguns casos, nós já vimos aí. Na minha família mesmo, teve um processo aí, tem um processo que tramita, inclusive na justiça, que o inventariante roubou, ou tentou roubar parte das posses de herança dos herdeiros originais, dos quais minha mãe faz parte dessa família. Mas o que quer dizer? Dentro da legislação, lá no inventário, no espólio, quem é realmente herdeiro diretamente são os herdeiros que estão na planta, na árvore genealógica. Por que eu estou falando isso? Porque não importa quem é que está instalando, quem instalou o vírus, não importa de onde veio, não importa quais são as formas que este planeta está sendo infectado por política errada, por corrupção, por idolatria, por coisas que aborrece e abomina Deus. O importante é que é de Deus. Essa terra é de Deus. E ela é do Senhor Jesus. Então o que eu quero dizer aqui? É que olha bem, você que é cristão, você que é ateu, você que está assistindo aqui,
essa terra, ela continua e para sempre será de quem a criou, do Deus eterno. E aí eu quero falar uma coisa para você. O que ele está fazendo dela é problema dele. Mas o que a Bíblia e as Escrituras diz? O que Deus está querendo dizer? Ele quer colocar essa terra nas mãos de um povo sábio, de um povo que terá um governo, que será com base nas suas Escrituras. Um povo que vai instalar neste planeta um programa chamado Reino de Deus, monarquia, reino que desce do céu. É um programa que está sendo instalado, é um programa, um software que vai ser instalado neste planeta e vai ter uma sede, vai ter um lugar. Então isso é promessa de Cristo, está em Apocalipse. Quando ele vier, ele dará ao povo a terra por herança. E está lá em Daniel 7, como nós falamos nas outras lives passadas. Para quem quiser acompanhar, depois desce aqui e vai lá e acompanha aonde fala próprio Daniel, dizendo que os santos herdarão o planeta. Então o planeta passará para a mão de um povo. E este povo eles já tem que instalar o antivírus para arrancar o contágio, tirar a infecção e logo depois fazer periodicamente uma atualização também do programa que é Evangelho de Deus, cristianismo, povo de Deus, servos de Deus, povos que servem a Deus, país cristão. Esse também é um software que precisa ser atualizado, porque daqui para frente, quando tudo isso terminar, e vai terminar, quando isso passar, as pessoas que não fizerem as atualizações de softwares para poder entender e compreender o que Deus está querendo dizer, isso tudo ele está fazendo para poder dizer para o povo, sai da frente, agora eu não quero que ninguém faça nada, eu não quero nenhuma estrela na minha frente, porque a única estrela que vai brilhar sou eu e o meu filho Cristo. Espera aí, porque eu quero fazer um país que vai dar certo. Sai da frente porque vocês não deram conta, vocês só fizeram merda, sai da frente agora. Ah, vocês não querem sair não? Então peraí, eu vou colocar vocês acorrentados, encapsulados, envelopados, endomados, eu vou colocar vocês de castigo. Se vocês não querem me deixar trabalhar, eu vou fazer igual a mãe faz, coloca o filho de castigo para ela poder fazer o serviço de casa. E é isso que o Deus eterno está fazendo. Ele está fazendo, vai continuar. Você pode achar ruim, eu posso achar ruim, a minha religião pode achar ruim, pode não crer, a minha igreja antiga lá pode pregar diferente, mas essa é a verdade bíblica. Ele vem para poder fazer os povos da terra ajoelhar diante de uma geração chamada no Apocalipse de Filadélfia. O que é a Filadélfia? O termo Filadélfia, dentro das Escrituras, significa primeiro amor, ou amor fraternal, primeiro amor não, amor fraternal ou fidelidade, fidelidade a Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 2, diz que quando essa geração de Filadélfia, de um povo que teria muita fidelidade e muito conhecimento, muita notificação vinda do céu, que tinha muito conhecimento para lidar com toda o contágio e a infecção que a religião e os governos e a política do mundo fez com este planeta, quando essa geração filadelfiana que fosse instalada por Deus no planeta, começasse a mandar esse software, essa informação, essas notificações para o povo, então ele começaria a levantar um povo, qual Daniel fala no capítulo lá que nós já lemos, que dominaria e todos os reinos do mundo lhes serviria e lhes obedeceria para sempre. Então isso é Bíblia. Então o que Deus está querendo dizer? Eu quero pegar o meu planeta para me fazer do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito a partir de agora. Eu tenho coisas a dizer, eu tenho coisas a falar, eu tenho um acerto de contas com Azazel, com aquele que é o adversário vosso. Eu tenho um acerto de conta com a religiosidade, com as obras edificadas em palha. Eu quero pôr fogo nessas obras edificadas em palha. Por quê? Porque são obras que foram fundamentadas sobre o alicerce de prosperidade, de dinheiro, de campanha, de demonização, de politicagem, de estrelismo, triunfalismo. Então, eu quero fazer do meu jeito. Eu estou treinando um povo. Eu estou querendo dizer que eu tenho um povo que eu quero modificar.
Eu vou entrar dentro da Assembleia de Deus, eu vou entrar dentro do Batista, eu vou entrar dentro da Videira, Luz para os Povos, eu vou entrar dentro da Brasil para Cristo, Quadrangular, eu vou entrar dentro da Católica, eu vou entrar dentro da Presbiteriana, de todas as igrejas, luteranas, Sara Nossa Terra, de todas as comunidades cristãs, Igreja Internacional da Graça, Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus. Eu vou entrar dentro dos centros espíritas, eu vou entrar dentro de todos os lugares, porque eu sou dono do planeta, eu estou acima das denominações. Então eu quero colocar o povo numa linha só. Esse povo, se quiser ter paz, e vai ter paz porque eu prometi, então eu vou ter que pôr esse povo a andar no meu conceito. Então hoje está levantando uma bandeirinha aqui, é um alerta, é uma bandeirinha dizendo: atenção, você está infectado, cavalo de Troia. É porque religiosidade. Deus já enviou alguém para dizer para você, Deus já falou com você lá na sua casa, lá no seu quarto orando, ou lá no seu carro dirigindo, na sua empresa, ou lendo livros, ou vendo pensadores, que a sua religião que você segue está deixando a desejar. Ora, uma religião é algo que nos liga ao Criador. Então, se a sua religião está deixando a desejar, ela não está ligada ao software original, ela não está ligada a Deus. Então é hora de você cascar fora e instalar um antivírus. Se você instala um antivírus, com certeza os seus olhos vão abrir e você vai vazar e vai instalar um outro programa, e esse sim vai fazer com que você trabalhe, vai fazer com que você tenha alegria, vai fazer com que você tenha conhecimento. Isso aqui é uma palavra que não tem como você fugir dela. Nós já fomos todos os dias pagãos, já fomos um dia judeus, já fomos algum dia igreja primitiva, já fomos todo mundo um dia católico, já fomos todo mundo um dia luteranos. Então nós somos um povo que vamos saindo para encontrar as coisas que estão chegando, até, disse Paulo, quando chegasse o que era perfeito. Então haveria de ter um software perfeito, um software que seria atualizado, e esse software ia acabar com todo o achismo, ia acabar com toda a confusão. Tem que acabar com toda a confusão. Pastores que usam a internet para ficar falando política, por favor, isso é um vírus instalado na mente desse cidadão que só fica usando suas plataformas digitais, as suas redes sociais, a sua popularidade para poder fazer politicagem. O que as pessoas que você defende têm a ver com este planeta? O que essas pessoas conseguem fazer para curar este planeta, para cuidar deste planeta? Que é a Constituição que você tem usado, que você tem pregado, que você tem anunciado nas suas redes sociais? Então, eu vou indo para o final deste vídeo, porque eu não consigo resumir, sintetizar como eu gostaria. Porque lá, afinal de contas, nós não estamos tendo reuniões presenciais, nós não estamos indo para academias, nós não estamos indo jogar bola, nós não estamos indo trabalhar à noite, nós não estamos indo para as igrejas, nós não estamos indo para nenhum lugar. Nós estamos quietos. Então, se nós estamos quietos, por que não nós gastarmos o nosso tempo conhecendo, notificando, sendo notificado, recebendo conhecimento? Isso é importante. E por que é importante? Porque não tem ninguém que pôde blindar este planeta. Não teve ninguém, nem a sua faculdade, nem a sua academia, nem a sua igreja, nem o seu pastor, nem a sua religião. Ninguém conseguiu blindar o coronavírus desse planeta. Nem a NASA, nem a ONU, nem a OMS, ninguém conseguiu fazer nada. Ele está aí na porta da sua casa. Então isso que é importante. Por que é importante? Porque isso liberta e é isso que faz instalar uma nova consciência. Nós estamos vivendo uma época em que todas as pessoas elas têm o hábito de querer ter uma longevidade. E aí nós vemos o quê? Pessoas, sobretudo artistas, né? O artista, quando ele começa já viveu, teve um tempo de jubileu, né? Quer dizer, de glória, e aí entrou numa época de jubileu, e aí ele não tem muito o que fazer, e também já fez muita coisa, já ganhou muito dinheiro, aí ele começa, né? Isso é antigo, né? Ele começa a fazer algumas coisas para poder colaborar com o bem-estar do mundo. E eu vejo às vezes o artista de verdade, aquele que realmente tem uma dignidade de fazer alguma coisa que edifica,
Por exemplo, uma vez eu estava no hospital quando eu tive que acompanhar uma pessoa que estava internada, e aí o hospital é um ambiente muito pesado. Vocês percebem que o hospital é um ambiente, sobretudo neste momento, onde os profissionais de saúde estão ali acometidos por essa circunstâncias, né? E essa situação eles não podem negar, porque eles formaram, e lá na formação, no juramento deles, está escrito e ficou definido que eles não podem abandonar um paciente, entendeu? Então eles estão ali, sobretudo com medo, sendo isolado de filhos, de pais, mas eles estão ali. E mais do que isso também, eu quero notificar aqui algo que eu acho importante, porque vai caber dentro dessa mensagem, que é o fato, simplesmente, de que algumas pessoas, artistas, vão no hospital visitar doentes, nas enfermarias, nos leitos de quimioterapias, radioterapias, pós-operatório, e ali aqueles artistas, eles entram, colocam canções, eles vestem de palhaços, e eles, o que eles estão fazendo ali? Eles estão tentando trazer vida para aquele paciente que está ali enclausurado dentro daquela cama de hospital, e ali naquele momento ele não tem alegria, ele não tem lazer, ele não tem cinema, ele não tem futebol, ele não tem a família, ele não tem liberdade de sair e andar. Muitas vezes ele está fazendo fisioterapia porque nem consegue andar. Então ali ele começa a levantar, a viver uma guerra espiritual também, emocional, psicológica, contra ao medo de não ter previsão de saída, ou quando vai sair, ou se vai sair. Então esses artistas, os artistas também, que aqui devem ser honrados, porque eles estão ali fazendo alguma coisa que está edificando. Por exemplo, a poesia é muito bonita, eu gosto da poesia, eu acho que ela traz para as pessoas um certo conforto, uma alegria, colore também a vida. Sempre gostei muito de escrever e de contextualizar a palavra de Deus. Claro que dentro de um momento deste como reino, eu faço da minha poesia, da minha literatura, algo que possa edificar o povo. Mas é bonita a poesia, então são artistas que também são respeitados. E por que eu estou dizendo sobre isso? Porque não são todas as pessoas que serão rejeitadas. Quando nós falamos de estrelas que vão cair, são aquelas pessoas que elas não fazem quase nada e ganham milhões e milhares ali em shows, onde elas simplesmente vão ali e fica 20, 30 minutos numa praça abarrotada de pessoas e sai dali com 500, 400 mil no bolso. Essas pessoas, elas estão roubando o dinheiro do povo de uma certa forma, de uma forma injusta. Porque creio eu que deveria ser cabido, e é cabido, e teria que ser muito mais plausível, e para Deus porque aqui nós estamos falando com base nas Escrituras, que esse dinheiro fosse reverberado para as instituições carentes, ou para a segurança pública, para a educação, ou para a saúde, e não para o bolso de um só artista que joga futebol e que embolsa aí 40, 50 milhões a cada ano, ou a cada contrato que fecha. Então todas essas coisas estão sendo observadas. Muita balança injusta está existindo e está havendo. E eu falo isso para você porque Deus, Ele quer que as pessoas sejam dignas. E eu estou dizendo isso para você porque todas essas coisas estão dentro daquele comportamento que eu estava dizendo lá no início da live, que é um recado que Deus está mandando para a humanidade. Para que você deixa de fazer os seus shows na praça, deixa de fazer o seu programa de televisão e ganhar milhões e milhares ali por mês. Deixa de fazer as coisas para poder não dizer nada. Você está me entendendo? Você está ali fazendo algo, ganhando muitos milhares ali, mas não está edificando e nem ajudando do ponto de vista espiritual. E é claro, esses dias eu vi lá no Twitter, e eu quero encerrar aqui, porque isso é importante também falar sobre isso, para que ninguém pense que somos alienados, ou que a nossa palavra é uma palavra alienada. Não, pelo contrário. Nós contextualizamos todos a forma, o aspecto de enxergar momentos como esse. Mas uma crítica foi feita lá no Twitter, nas redes sociais, a semana passada. Eu não quero citar nome aqui, porque eu não posso. A gente queria, mas a gente não pode manifestar. E aí, um artista lá do Rio de Janeiro, sobretudo um artista de músicas, aí, de um setor das músicas, né? Eu vou dizer, um funkeiro aí. Ele foi lá na sua rede social e falou que queria fazer uma vaquinha, porque ele queria doar 70
70 cestas básicas. E aí eu falo para você, esse artista, ele deve ganhar, foi o que o pessoal notificou, aí entre 1 a 2 milhões por mês, no meio dos seus royalties e também no meio dos seus contratos. Então o que faz um artista vir fazer uma vaquinha, pedir das pessoas 70 cestas básicas? Ele disse, se vocês fizerem isso, ou seja, se vocês conseguirem seguidores para mim, ou visualizarem o meu último vídeo, o meu hits lá, o meu single que eu lancei, eu vou doar 70 cesta básica. Ele foi muito criticado. Então você entendeu? Às vezes tem lá aquela senhorinha ou aquela pessoa que ganha ali os seus R$ 1.500 por mês e está lá colaborando com cesta básica das igrejas ou das comunidades filantrópicas aí, das ONGs ou de todas as sociedades que nasceram no meio dessa pandemia. Tem pessoas que às vezes vão lá e dentro do conceito bíblico fazem as suas ofertas, devolvem os seus dízimos, fazem as suas coisas para que cumpra aquilo que Deus quer. Tem pessoas que estão fazendo doações, por exemplo, tem pessoas que estão doando o seu trabalho, por exemplo, tem pessoas que estão doando, fazendo peça de teatro de graça no Instagram, por exemplo, Maite Proença, junto com a sua parceira de palco, está fazendo peça de teatro de graça no Instagram, toda semana. Aquilo que cobrava está fazendo de graça. Quem mais? Pessoas dando cursos online de graça, ou simbolicamente de 10, 15 reais. Temos aí pessoas fazendo, doando. E aí vem um artista desse que ganha 2 milhões e quer doar 70 cesta básica, coisa que qualquer igreja consegue dentro de 1 ou 2 meses aí. O que eu estou dizendo para você? É que essa balança também precisa ser equalizada. Deus está de olho nesses fenômenos ao redor de todos. Então é por isso, e vou finalizar, que eu digo para você, vou voltar para o início do assunto para nós fecharmos. É para atualizar. Cristão, evangélico, católico, espírita, tem que atualizar o software da sua religião, porque pode ser que esteja defasado e não vai rodar mais na sua cabeça. Sabe por quê? Porque a sua religião, a sua cabeça está começando a ver coisas na internet. A sua mente está se virando, metanoia, está crescendo, está aí, a pineal que era petrificada, já está aí por causa da serotonina e de todas as informações que temos, já está aí sofrendo uma grande mudança. Aí o que acontece? Você vai lá no software da sua religião, tenta atualizar e não atualiza. Por quê? Porque não tem mais atualização. A última foi lá de 1975. Você sabia disso? Que tem religião que instalou o software dela, as suas doutrinas, a forma de crer, a forma de entender, instalou o software lá em 1970, lá em 1940, lá em 1910, lá em 1980 e não teve atualização. Aí o que acontece? As pessoas vão tentar atualizar, saber qual é a resposta que o Deus da sua religião tem para este momento, ou também para poder trazer para si informações, ou respostas que satisfaçam você, e aí não consegue. Por quê? Porque não cabe mais. Não tem atualização. Aí o que acontece? Você tem que buscar um novo software, mudar de programa, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. E é isso tudo que eu estou dizendo, é espiritualidade. É importante. É muito importante isso aqui. Então, eu vou encerrar. E aí eu falei aqui hoje sobre isso. Estamos todos, né, com o cabelo já aparecendo, né? Aparecendo barba branca. Ninguém corta o cabelo mais, não tem problema nenhum. O importante é nós termos todos os dias essa importância de nos ligarmos àquilo que é o software que Deus atualizou. Então essas igrejas, religiões que estão com software lá de 1980, lá de 1990, lá de 1960, por favor, isso não tem mais como rodar. A sua mente cresceu e você precisa baixar o software das respostas do dono desse planeta, como eu falei lá no início da live. É muito importante você voltar e assistir essa live. É a coisa mais importante que você vai fazer essa noite, é começar a ouvir essa live desde o início, porque ela é libertadora. Sim, porque ela traz informações e respostas. Por quê? Porque Deus
enclausurou, encapsulou. Deus colocou o planeta Terra dentro do envelope, colocou debaixo da porta da casa de cada um e falou: fica quieto aí, porque agora eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou agir. Fica quieto aí, não saia, porque eu mando, eu que domino, eu quero dizer, eu quero mudar. Vocês fizeram tudo errado, eu tenho um reino para estabelecer. Eu levantei, instalei um software de homens que receberam, que têm conhecimento, que têm consciência de que algo novo eu quero fazer. Essas pessoas, elas são portadoras, elas são notificadoras, são canais que trazem informações. E se você levou, desleixou, se você não vacinou, como eu disse no início da live, é necessário que faça atualizações, porque o antivírus ele notifica quando você está infectado. Então, se você está infectado, foi infectado de novo pela religiosidade ou pela descrença, se você já foi vacinado e voltou a ser infectado, instale a atualização desse antivírus nesta live, neste vídeo. Assista ele, que eu tenho certeza que você vai atualizar este antivírus, que é aquilo que Deus está fazendo neste momento, aquilo que Ele pretende. E vou dizer mais para você: podemos e queremos superar este momento. Todos nós queremos. Mas é bíblico que essas coisas aconteceriam. E quando aconteceria? Quando tivesse chegando o reino. Quando o reino tivesse que ser notificado. Você lembra que quando Deus quis modificar o pensamento da humanidade lá no povo, antes do povo mesopotâmico, né? Lá antes de Ur dos Caldeus, na época de Noé, antediluviana, Deus o que ele fez? Ele resetou e ele deu uma balançada na terra e a água levou tudo. Então veja bem, é esse mesmo cara que fez isso lá com Noé, é o que está fazendo isso aqui, ó, hoje, está pondo essa bola na mão dele. Lembra daquela história da teoria, né? O dono do mundo? Olha lá. Dono do mundo. Ele é o dono do mundo. Ele está com a mão. Olha lá, eu estou fazendo. Ele está com a terra nas mãos. Por quê? Porque ele quer dizer para o povo que chegou a hora dele dominar e estabelecer o reino dele. Aí você diz assim: nossa, mal vejo a hora para tudo isso acabar e voltar tudo ao normal. Aí eu tive notícias boas para você, tenho notícias ruins, eu tenho todo tipo de notícia. Por quê? Infelizmente, nós somos seres humanos, né? Nós vivemos em circunstâncias em que nós todos os dias temos que lutar, guerrear, batalhar para alcançar alguma coisa melhor. Então, qual que é a notícia ruim? Se a atualização do software das igrejas, dos cristãos, dos católicos, dos espíritas, dos judeus, dos muçulmanos, dos budistas não forem atualizadas, isso voltará. Se o Brasil atualizar, cristãos sobretudo, se você entendeu que Deus está fazendo isso para quebrantar, para mudar, para pensar diferente, se você não entendeu isso, se Deus levar até você esta mensagem de modificação e você não entendeu isso ainda, você pode ter certeza que isso pode, de uma certa forma, voltar. Por que pode voltar? Porque foi assim que aconteceu com o Egito. Por quê? Porque o Egito, Deus mandou as pragas e Faraó não quebrantava o coração. Faraó não quebrantava a sua decisão, não mudava. Deixa eu mudar aqui um pouquinho, porque eu mexi aqui, porque estava acabando a bateria, mas aí eu coloquei o cabo só para poder finalizar, né? Então é isso. E aí eu vou deixar aqui o meu abraço para todos vocês. Então que Deus abençoe vocês. Não deixam de seguir o perfil do Instagram também. E eu volto a dizer, aquele que não nos segue no me segue no Instagram, ou no meu pessoal, Júnior Alvarenga 2. Vou colocar aqui no vídeo para depois você ver. Júnior Alvarenga 2. Vai lá e segue, porque no meu canal do Instagram, lá no meu perfil do Instagram, eu vou fazer live lá também. Preciso fazer, porque tem um público lá que precisa ouvir isso aqui, que o público do Portal dos Reinistas e o Facebook também tem acesso, ok? Então vai lá e siga, ou quer dizer, e me curte lá no Instagram. Não deixe de ajudar esta obra. Você pode ajudar ela grandemente, fazer com que isso chegue muito longe, fazendo isso, nos ajudando, porque nós não temos empresa para isso, nós não temos profissionais que cuidem especificamente disso. Nós temos uma equipe de
2 ou 3 pessoas que estão fazendo essas lives e esses vídeos chegarem a todos os lugares. Colabora. Colabora da forma que você sempre colaborou. Tanto fazendo as notificações, tanto fazendo os compartilhamentos, como também fazendo, dizimando, né, mandando as ofertas para a sede da Visão do Reinismo, porque tudo isso também é pago, tem custo, para que muita mais gente possa nesse momento alcançar e chegar aonde tem que chegar essa mensagem. Um abraço para vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.